Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A conversão. Convertei-vos às minhas admoestações. Ele está chamando a todos nós à conversão. A mim, em primeiro lugar. A você. Você pode dizer, diga comigo, a mim em primeiro lugar. O Senhor está me chamando à conversão. E eu quero, Senhor, eu quero me converter. Converte o meu coração. Muda o meu coração. Muda a minha vida. Eu quero me converter, Senhor, às tuas admoestações. Converte. Converte o meu coração. Você se recorda do pecado de Davi? Não faz muito tempo, num desses dias de semana, a primeira leitura era o pecado de Davi, o adultério de Davi. Ele está no segundo livro dos Reis, aliás, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Para facilitar, na edição da Bíblia da Ave Maria, 346, 346. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Eu quero começar com você, desde o versículo 1. No ano seguinte, na época em que os reis saem para a guerra, repete comigo isso. Na época em que os reis saem para a guerra, todos. Isso aconteceu na época que era costume os reis saírem para a guerra, por causa do clima, por causa da estação. Era naquela época que eles saíam para a guerra, não era em outra época. Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel, que devastaram a terra dos amonistas e sitiaram Raba. Davi ficara em Jerusalém. Repete comigo, Davi ficara em Jerusalém. Eu pergunto, o que é que Davi ficou fazendo em Jerusalém? O que é que Davi tinha que ficar em Jerusalém? Por que é que Davi devia permanecer em Jerusalém? Não foi a palavra que a Luzia trouxe para nós aqui? Ela disse que o Senhor queria mudar os nossos corações e tirá-los da acomodação. Gente, Davi caiu na acomodação, porque ele era do Senhor, porque ele tinha lutado pelo Senhor, porque anos a fio ele tinha que ter lutado, ele tinha que escapar das mãos de Saul, porque Davi já tinha conquistado o reino, porque Davi já tinha lutado contra os seus inimigos, porque Davi já tinha feito a coisa mais linda da sua vida, que foi readquirir a arca da aliança que estava nas mãos dos inimigos, porque Davi já tinha trazido a arca da aliança de volta. Por causa disso tudo, porque Davi era Davi, porque Davi era amado do Senhor, escolhido do Senhor, querido do Senhor, e era mesmo, porque ele tinha feito grandes obras para Deus, porque ele tinha provado com a sua vida que ele amava o Senhor, e era verdade, Entenda bem, o bendito do Davi caiu na acomodação. E em vez de ir para a guerra, era a época dos reis irem para a guerra. O que é que Davi fez? Ele enviou Joabe. Joabe era um bom guerreiro, mas o rei precisava ir na frente.
O ungido do Senhor precisava ir na frente, o escolhido por Deus precisava ir na frente, ele precisava ir para a guerra, ele precisava estar com os seus, ele precisava estar lutando, ele precisava estar animando os seus, ele precisava estar invocando o Senhor e pedindo ao Senhor, rogando ao Senhor. Ele precisava dar a vitória a Deus e dar a vitória ao seu povo, mas infelizmente Davi sentiu-se muito grande, muito poderoso, muito amado, muito querido, e acomodou-se e ficou em casa, e ficou no seu palácio, e mandou Joabe. Joabe foi, Joabe fez a obra, Deus venceu. Mas o que aconteceu? Preste atenção. Não é um desrespeito, não. Mas o que aconteceu? Joabe foi e deu a vitória para Deus. Mas Davi foi vencido. Davi foi derrubado. O inimigo pegou o certeiro. Era isso que ele queria. Ele queria Davi caído. Ele queria o ungido do Senhor caído. Pouco interessava ao inimigo mais uma ou menos uma vitória do povo de Deus. Joabe podia vencer os inimigos. O inimigo queria vencer Davi. E queria mostrar primeiro diante de Deus: olha o seu queridinho, olha o seu ungidinho, olha o seu reizinho, olha o seu amado, como é que ele está. Eu derrubei o seu querido, eu derrubei o seu amado, eu derrubei o seu ungido. Em primeiro lugar, o inimigo quis zombar de Deus. Desculpe a expressão, gozar da cara do nosso Deus, mostrando: olha o que eu fiz com o teu Davi, o que eu fiz com o teu Davi. E fez, e mostrou, e zombou, e gozou. E depois, diante do próprio Davi, ungidinho, reizinho querido, amado do teu Senhor, olha o que eu fiz com você. Bonitinho, que deu a sua vida pelo seu Senhor, olha o que eu fiz com você. E gente, por que tudo isso? Porque Davi, que era tudo o que Davi era, ele infelizmente, sentindo-se tão do Senhor, tão amado do Senhor, que prestou tantos serviços ao Senhor, que deu tantas vitórias ao Senhor. Davi, que se sentiu tão amado de Deus, e era mesmo, tão querido de Deus, e era mesmo, tão ungido pelo Senhor, e era mesmo. Davi se acomodou, e em vez de ir para a guerra, ele preferiu a acomodação do seu palácio. Em vez de enfrentar os caminhos duros, junto com os seus soldados e com os seus oficiais, ele ficou molemente na sua casa. Em vez de ele estar na frente da batalha e enfrentar a batalha, ele estava em casa, na acomodação, na preguiça, no desleixo. Em vez de estar orando com o povo, cantando com o povo, em vez de estar junto com a arca que ele mesmo tinha arrancado das mãos dos inimigos. Sim, Davi fez isso. Davi conseguiu arrancar das mãos dos inimigos a arca, a coisa mais sagrada que o povo tinha. E agora Davi deveria estar lá, junto com a arca, orando na presença do Senhor, para que a vitória fosse dada ao seu povo. Davi devia ser o primeiro orante, e o bendito do Davi, cheio de si, cheio até da vitória que ele deu para Deus, ele ficou em casa, no palácio, na acomodação. Gente, esta palavra e esta pregação é para nós que somos do Senhor, não é para os outros, é para nós os líderes, é para nós os coordenadores, é para mim, Padre Jonas, que graças a Deus tenho levado o nome do Senhor para tantos lugares, que estou aqui nesses dias
durante o carnaval para pregar para vocês, para colher a palavra de Deus e passar para vocês. Esta palavra é para nós sacerdotes, é para nós religiosos, para as religiosas, é para os coordenadores, é para os que estão em ministério, ministério da palavra, ministério da pregação, ministério de cura, ministério de libertação, ministério de música, ministério dos enfermos, seja qual for o ministério. Para você que é ministro, ministro de Eucaristia, ministro da palavra, ministro dos enfermos. Para você que está na pastoral, nas pastorais, nesta pastoral, naquela pastoral, esta é a palavra do Senhor para nós que somos ungidos, que recebemos a graça de sermos cheios do Espírito Santo. Esta é a pregação para nós, é a palavra de Deus para nós. Porque assim como o inimigo tinha de mira a Davi, ele não estava interessado em mais nenhum, ele estava interessado em Davi, em derrubar Davi, e derrubou. Eu não vou derrubar de novo a minha Bíblia, não. Mas você pode imaginar, você está na mira do inimigo como Davi. E quanto mais você é do Senhor, veja bem, quanto mais você é do Senhor, quanto mais você trabalha para o Senhor, quanto mais você serve ao Senhor, quanto mais você dá vitórias para o Senhor, mais o inimigo quer te derrubar, como derrubou Davi. Por isso não dá mais para voltar, não dá para se acomodar, não dá para deixar a oração, não dá para deixar a palavra de Deus, não dá para deixar a batalha, não dá para deixar o nosso ministério, não, pelo contrário, quanto mais somos do Senhor, mais precisamos ser do Senhor, quanto mais trabalhamos para o Senhor, mais precisamos ser e trabalhar para o Senhor. Gente, é sem retorno. É um lindo sem retorno, mas eu digo é sem retorno e não dá para acomodar, não pode ser, eu já cheguei até um certo ponto. Veja, mesmo que você tenha chegado ao ponto de Davi, eu duvido que você tenha chegado ao ponto de Davi, como eu tenho certeza que eu não cheguei ao ponto de Davi, eu não dei a Deus as vitórias de Davi, eu não amei a Deus como Davi, eu não sou amado de Deus como Davi foi, eu não dei as vitórias que Davi deu a Deus, não dei. Nem a dedicação, não, eu não dei. Acho que você também não. Mas mesmo se você fosse como Davi, justamente porque você é assim, é que o inimigo quer derrubar você. E por isso, gente, não tem retorno. Graças a Deus que não tem retorno. Diga comigo, não tem retorno. Graças a Deus que não tem retorno. Eu sou do Senhor. Eu vivo para o Senhor, eu sirvo o Senhor, e não quero retornar, não dá para voltar, não dá mais para voltar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus, justamente porque eu sou amado de Deus, querido de Deus, ungido pelo Senhor, não dá mais para voltar, e eu não quero mais voltar, e eu não posso me acomodar, e eu não quero me acomodar, não posso me acomodar da oração, não posso me acomodar do trabalho, não posso tirar férias, não posso dar moleza, não posso permanecer na minha casa fechado, na indolência, na preguiça, naquilo que se chama descanso. Não posso, não dá mais para voltar. Graças a Deus não dá mais para voltar. Eu também não quero voltar. Eu não quero cair como Davi. E se eu cair como Davi, eu estou aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra e me humilhar e me arrepender e pedir perdão e ser perdoado e retomar o meu caminho e retornar à minha posição e me levantar e ser Teu e Te servir e trabalhar por Ti. Sim, Senhor,
Se eu cair como Davi, sim, Senhor, se o inimigo me derrubou, eu não quero mais permanecer no chão. Toma-me, Senhor, toca meu coração, põe contrição no meu coração, põe arrependimento no meu coração, dá-me a tua mão e levanta-me, Senhor, e levanta-me, Senhor. Eu quero me levantar e quero ser levantado por ti, Senhor. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, liberta-me, Senhor, cura-me, Senhor. Eu necessito desta cura, eu necessito dessa libertação. Eu quero voltar para ti, como filho pródigo, como Maria Madalena, como Zaqueu. Abraça-me, Senhor, como o pai abraçou o filho pródigo, como o Senhor abraçou Zaqueu, como o Senhor acolheu Maria Madalena. Abrace você o Senhor também agora. Diga: abraça-me, Senhor. Estou de volta. Estou retornando. Eu não sabia, Senhor, que não tinha retorno. E agora estou retornando. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. E meus irmãos, eu fui em frente na inspiração. Nem entrei no fato de Davi, porque sei que já nesse início, já nesse anúncio da causa, o Senhor tocou a muitos de nós, tocou a muitos de nós. E nós precisávamos ser tocados, precisávamos ser tocados. E o Senhor nos tocou, graças a Deus. E aí está o mais importante. Mas retoma comigo, segundo o livro de Samuel, capítulo 11. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, 3, 4, 6. Lendo rapidinho, a gente entende tudo. Versículo 2. Desculpe a expressão. Veja a sem-vergonhice de Davi. A que ponto pode chegar o ungido do Senhor? A escolhida, a ungida do Senhor. Se ele se descuida e se acomoda. O que está escrito aqui na Bíblia, desculpe a expressão, mas é uma pouca vergonha. E Deus fez questão de deixar essa palavra aqui escrita. Deus inspirou que fosse escrita a sem-vergonhice de Davi, para mostrar para todos os povos, em todos os séculos, a que pode chegar o ungido do Senhor, o querido do Senhor, o que dá vitórias a Deus, se ele não se cuidar, se ele se acomodar. Versículo 2. Lembra que Davi, em vez de ir para a guerra, ficou em casa na acomodação. Joabe foi, ele ficou. Versículo 2. Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço, avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe: é Betsabé, filha de Elião, mulher de Urias, o Iteu. Veja, a Bíblia é muito sóbria, mas ela está narrando a sem-vergonhice de Davi, porque não foi um momento que ele viu a mulher, ficou encantado, até se apaixonou, sentiu todo o impulso. Não foi aquele momento, não. Ele foi sem vergonha mesmo, ele foi se informar, ele foi querer saber quem era, quem não era. E deram a ficha para ele direitinho. É Betsabé,
filha de Elião, mulher de Urias, o Iteu. E ele ficou sabendo que era esposa, mulher de um dos seus soldados que tinha ido para a guerra. Um dos seus soldados que tinha ido para a guerra. Davi não foi, o soldado foi, Urias foi. Era a esposa dele. E o sem vergonha, veja versículo 4, mandou mensageiros que lhe a trouxessem. Então Davi mandou mensageiros que lhe a trouxessem. Ela veio e Davi dormiu com ela. A Bíblia é muito sóbria, mas você entendeu tudo. Ora, a mulher, depois de purificar-se de sua imundície menstrual, voltou para sua casa e, vendo que concebera, mandou dizer a Davi: estou grávida. Você entendeu tudo, não é verdade? O que é que Davi fez? Então Davi enviou uma mensagem a Joabe, dizendo-lhe, Joabe era o general que foi no lugar de Davi, mandou uma mensagem ao seu general Joabe, dizendo-lhe, manda-me Urias o Iteu, sem vergonha, muito mais sem vergonha ainda. Eu não vou continuar lendo não, podia continuar. Ele quer agora disfarçar. Ele mandou chamar Urias, o marido dela, para que ele viesse, claro, vindo da guerra. Era evidente que ele ia chegar na sua casa, ele ia estar com a sua mulher, ele ia dormir com a sua mulher. Para quê? Para um disfarce. Ele voltava para a guerra depois, se esquecia exatamente quando foi que ele veio. E ele ia pensar que o filho era dele, todo mundo ia pensar que o filho era de Urias. Sem vergonha, mentiroso, hipócrita, desleal. Davi, o rei, está sendo desleal com um dos seus soldados, como foi desleal com uma das mulheres do seu reino. E Urias deu uma terrível lição em Davi. Urias chegou, Davi com toda a amabilidade diz, vai para sua casa, fica com a sua mulher essa tarde e essa noite, dorme com ela, amanhã você volta para o campo de batalha. O que é que fez Urias? Não, eu não vou, estou guerreando para o meu rei, estou guerreando para o meu Senhor. Os meus irmãos estão em campo de batalha, como é que eu posso ir para minha casa? Como é que eu posso me deitar com a minha esposa? Como é que eu posso passar essa noite com ela? Não. E Davi insistiu, sem vergonha, insistiu, mandou o seu pessoal insistir com Urias para que fosse para casa. E na manhã seguinte vieram dizer para Davi, Urias ficou dormindo aí na porta do teu palácio, se encostou aí no chão e dormiu aí. Davi mais uma vez insistiu com ele, fica mais um dia, passa mais um dia. E quando chegou de noite insistiu que outra vez ele fosse para casa. E Urias não foi, ele estava certo, ele era guerreiro, ele era fiel. O infiel estava sendo Davi, infiel a Deus, infiel aos seus. Já tinha pecado com a mulher dele, agora estava pecando com aquele homem, mentindo, enganando, tentando disfarçar. Veja, gente, o pecado leva ao pecado, o pecado multiplica o pecado ocasiona o pecado, não se para num pecado só não. O inimigo pega a gente pelo ponto mais fraco, mas depois de pegar a gente pelo ponto mais fraco, ele vai abrindo brecha e pegando outras regiões da nossa pessoa, outros setores da nossa pessoa, e pecado vai trazendo pecado. Acho que você tem essa experiência, eu a tenho também, dolorosamente. Pecado causa pecado. Como Urias, outra vez, chegando de noite, não foi para casa, dormiu ali no chão, ao relento, na porta do palácio de Davi. Ele mandou Urias de volta para a guerra, mas com um escrito para Joabe. E o que dizia o escrito? Coloca Urias na primeira fila dos soldados,
na primeira fila dos combatentes, assassino, sem vergonha. Davi sabia que colocando Urias na primeira fila dos combatentes, ele ia acabar morrendo, e vai matar o seu soldado fiel, que dormiu uma noite e outra noite ali na porta do seu palácio, em fidelidade ao seu rei, em fidelidade ao seu Deus. Ele vai matar o seu soldado, para encobrir a sua sem-vergonhice, o seu adultério. Assassino e sem vergonha. Gente, eu não estou falando contra Davi, porque Davi depois se arrependeu, mas eu estou falando de nós. Esses sem vergonhas é para nós, é para mim, é para você. Esses assassinos é para mim e para você. Porque o pecado traz pecado, ocasiona pecado, e nós acabamos matando os nossos irmãos, matando os nossos grupos, matando os nossos ministérios, matando a unção do Senhor, matando os trabalhos que o Senhor tem para nós, matando a evangelização, matando as pastorais, matando aquilo que o Senhor quer fazer, e matamos os fiéis, matamos aqueles que estão dando sangue nos nossos grupos, aqueles que estão dando sangue no nosso ministério, matamos por causa do nosso pecado. Porque pecado ocasiona pecado, e a gente mente, a gente disfarça, a gente acaba sendo hipócrita. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual tem sido o seu pecado, se ele começou com adultério, se ele começou com imoralidade, se ele começou pela sexualidade, eu não sei, mas tenha começado por onde tenha começado, o Senhor agora está colocando isso diante de nós, não para nos condenar, não, mas para nos despertar, para nos acordar e nos trazer de volta. É o Senhor que está dizendo sem vergonha. E o que aconteceu? Urias na primeira fila morreu. Claro que morreu. Não era isso que Davi estava querendo? E chegou a notícia de que Urias tinha morrido, e mais uma vez o fingido do Davi chorou pela morte do seu soldado Urias, mandou avisar a mulher de Urias que o seu esposo tinha morrido na guerra. E depois, passado um tempo, num rasgo de generosidade, de bom coração, porque Urias, o seu soldado, tinha morrido na guerra, ele então acolhia Betsabé, que o sem vergonha viu se banhando, e ficou lá curiosando, e ficou lá se informando, e mandou buscar a ficha, e mandou buscar a mulher, e esteve com ela, e dormiu com ela, e engravidou a ela. O sem vergonha agora chama a mulher para ser sua esposa, num rasgo de generosidade, porque Urias, o seu esposo, tinha morrido fiel na batalha. Gente, mentira leva a mentira, hipocrisia leva a hipocrisia. E o inimigo, que é o pai da mentira, faz uma enroscada toda na nossa vida, no nosso ministério, no nosso grupo, na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa igreja, a partir dos nossos pecados, a partir do meu pecado, a partir do seu pecado, do pecado dos líderes. E o pior é que Davi ficou na dele. A acomodação atinge também o coração. Quando a gente se acomoda, quando a gente deixa o serviço do Senhor, achando que já fez demais, quando a gente deixa de orar com intensidade, quando a gente deixa a unção, quando a gente deixa a palavra de Deus e se acomoda, não somente a gente se acomoda, o coração também se acomoda, a consciência se acomoda. E a consciência fica calejada e a gente não sente mais. E daí os pecados se multiplicam, e daí as situações se multiplicam, e aí as coisas acontecem e a gente não sente, a gente está na da gente, eu estou na minha.
Foi assim com Davi. Davi continuou de cara lavada. O rei de sempre, o ungido de sempre, o servo de sempre. Foi preciso que o profeta Natã viesse, isso está logo em seguida. Capítulo 12. Foi preciso que Natã, o profeta, viesse e jogasse na cara de Davi o pecado que ele tinha cometido, porque o bandido nem tinha sentido o seu pecado, nem tinha se arrependido. Com a mulher grávida em casa, não tinha sentido o seu pecado. Com a mulher viúva, que ele agora generosamente tomou como esposa, o bandido não tinha se arrependido. Gente, nós acabamos nos tornando bandidos. Bandidos na relação, bandidos no ministério, bandidos na unção, sim. E fazemos coisas terríveis. Porque o inimigo quer pegar os líderes. Deixa eu sentar aqui, bem na frente, para falar assim, de pessoa a pessoa. Bem assim na intimidade. Sabe, gente, o inimigo era que nem uma raposa velha, que continua sempre com as mesmas táticas. Ele não mudou as táticas, porque desde o começo ele sabia por onde pegar. Ele sabia por onde pegar os ungidos de Deus, sabia. E a tática que ele usou com Davi, ele usa conosco, os líderes. Ele quer pegar nós líderes pela sexualidade, como pegou o Davi. E digo mais, ele quer pegar homens e ele quer pegar mulheres. Não são somente os jovens, não são somente os rapazes e as meninas, não, são também os homens casados, ministeriados, coordenadores, ministros da palavra, ministros da cura, ministros da libertação. Quanto mais ministério você tiver, mais você estará à mira do inimigo. Quer pegar também as mulheres, mulheres casadas, bem casadas, senhoras, mães de filhos, até mesmo vovós. O bandido, é tão desleal, tão covarde, tão sujo, que quer pegar as mulheres da liderança, as mulheres que oram, as mulheres que estão no ministério de intercessão, e quer pegar pela sexualidade. Desculpa a expressão, não durma em serviço, não dê moleza, não. E digo mais, ele quer pegar a nós sacerdotes, ele quer pegar a nós religiosos e religiosas. Sim, a luta está tão descarada que ele quer pegar também padres religiosos e religiosas pela sexualidade. Bandido, covarde, sujo, mas ele quer pegar e faz de tudo e sabe como pegar. Sabe o nosso ponto fraco, sabe o momento, como soube o momento de Davi, sabe colocar a isca, sabe colocar a tentação e coloca. Pegou o Davi, derrubou o Davi com tudo aquilo que Davi era. Gente, não era o Davi iniciante, não era o Davi recém-ungido, não, era o Davi já tendo conquistado até a arca de volta. Era Davi que já tinha trabalhado pelo Senhor, dado vitórias para o Senhor. Sim, foi esse Davi que o inimigo pegou, e é a nós que ele quer pegar, e tem pegado infelizmente pela sexualidade. Gente, não se pode dar moleza. Não se pode dar moleza. Ele quer pegar a sua sexualidade. Ele é tão sujo que ele pega mesmo a nossa afetividade. Deixa eu falar. Há uma coisa muito boa na renovação, nos grupos de oração, é a nossa familiaridade, é a nossa aproximação, é o nosso calor humano. Nós acolhemos, nós queremos bem, nós cumprimentamos, abraçamos, beijamos, cantamos juntos, damos as mãos. Temos acolhimento, mesmo que a gente não fique aí se abraçando, se beijando, mas acolhemos e as pessoas se sentem amadas. E você sabe, a maior carência hoje
é a carência afetiva. Todos nós somos carentes afetivamente. Todos nós necessitamos de amor e de muito amor, porque o mundo está sem amor. As próprias famílias estão sem amor, os próprios casamentos estão sem amor. Então nós estamos como pessoa que está com sede, como pessoa que andou no deserto morrendo de sede, sede de amor. E quando se encontra um ambiente quente de amor, caloroso de amor, um ambiente expressivo de amor, claro, a gente encontrou ali o oásis. Quando a gente encontrou pessoas que nos acolhem, que nos querem bem, que nos ouvem, que nos escutam, que gastam tempo conosco, que rezam conosco, claro que nós nos apegamos a essas pessoas, e são pessoas que têm ministério, é o coordenador, é a pessoa que tem ministério da palavra, é aquela pessoa do ministério de música, é a pessoa que tem ministério de cura, cura interior, cura física. E o bandido usa da nossa afetividade, da nossa carência afetiva, para fazer disso isca, para fazer disso ratoeira, para cair a pessoa necessitada e para fazer cair o líder, o coordenador, a pessoa ministeriada. E tem derrubado muita gente. É triste, mas tem derrubado muita gente. Tem derrubado coordenador e coordenadora, tem derrubado pessoa de ministério de música, pessoa de ministério de oração, de intercessão, ministeriados de libertação, pessoas de ministério de cura, pessoas de ministério da palavra. Tem derrubado pela afetividade e pela sexualidade. E se não chega às vias de fato mesmo de relacionamento sexual, vive-se um adultério espiritual. E quanto líder, coitadinho, porque encontrou no grupo muito amor, ele é líder, deu muito amor, recebeu muito amor, e o mesmo amor ele não recebe na sua casa. A sua esposa não o ama tanto assim, não recebeu e não recebe o mesmo calor humano dos seus filhos, e recebe dos grupos de oração, recebe daqueles jovens, recebe daquelas meninas do grupo de oração, que querem muito bem aquele coordenador, ou aquela pessoa que fala que tem o ministério da palavra, ou aquela pessoa que ora, e recebe ali muito amor, amor de rapazes, amor de meninas, porque eu digo, são homens e são mulheres. É a coordenadora, é aquela senhora que tem ministério de cura ou ministério de intercessão, que recebe amor daqueles rapazes. É o coordenador que recebe amor daquelas meninas, daquelas mulheres. O inimigo é tão astuto e tão sujo que usa de uma coisa linda, que é o amor, nos nossos grupos de oração, para nos derrubar. Acabar com o amor? Claro que não, mas nós precisamos estar atentos. Gente, nós não podemos dormir em serviço, nós não podemos nos acomodar como Davi se acomodou. Não. Você que é líder, você que é coordenador, você que está à frente, você que tem ministério, você precisa estar atento, amar e receber amor, mas atento, muito atento. E se você já caiu, você já percebeu a trama em que você caiu. Se você até já causou escândalo, se você já viu escândalos no seu grupo, escândalos na sua comunidade, não é para tirar pedra em ninguém, não. Nós não estamos atirando pedra em ninguém, pelo contrário, estamos num momento profundo de arrependimento, num momento profundo de levantar-nos, de retomar, porque o Senhor quer fazer isso. O inimigo não pode vencer duas vezes. Venceu derrubando e vencer agora acabando com o grupo, acabando com a comunidade. Não, ele não pode vencer duas vezes. Nós temos que vencer o inimigo pelo arrependimento, e o arrependimento de todos, o arrependimento de quem caiu e o arrependimento de quem viu cair. Adiantava alguma coisa ficar escandalizado com Davi e dizer, como é que Davi pode ser rei? Gente, ele não era coordenador de grupo de oração, ele não tinha ministério de cura ou ministério da palavra. Davi era o rei de Israel, o ungido do Senhor, o que dava vitórias ao Senhor. Gente, valia alguma coisa dizer, não, Davi não pode ser rei, Davi não pode ficar à nossa frente, e acabar com Davi? Não. Deus teve misericórdia de Davi, perdoou Davi. O povo
teve misericórdia de Davi e perdoou Davi. Os ministros, os soldados, os oficiais tiveram misericórdia de Davi e perdoaram Davi. Davi sentiu-se perdoado por Deus e perdoado pelos seus. Perdoado pela própria Betsabé, porque ela viu tudo, não somente ele havia adulterado com ela, não apenas ele havia fingido e mentido, mas ele havia matado o seu marido. Betsabé perdoou Davi, e foi do perdão que brotou a restauração de Davi. Davi saiu da acomodação, Davi se pôs de joelhos diante de Deus, Davi aceitou a palavra de Natã, Davi chorou os seus pecados, Davi cantou diante de Deus o Salmo 50, Davi abriu o seu coração, Davi estraçalhou o seu coração diante de Deus, Davi pediu a misericórdia, pediu o perdão, pediu a cura, Davi foi perdoado pelo Senhor, tomado pelo Senhor, levantado pelo Senhor, ungido novamente pelo Senhor, e Deus o constituiu o seu servo, o seu rei, o seu guerreiro, e Davi daí para frente sabia onde estava pisando. Foi uma lição para ele por toda a vida. Se você não errou, se você não pecou, se você apenas pressentiu o risco que você estava, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, não caia, não se deixe cair, não brinque com o fogo. Mas se você já caiu, e a sua queda foi vista ou não vista, escandalizou ou não escandalizou, foi pública ou não pública, levante-se, levante já, saia da acomodação, saia de onde você estava sentado, ponha-se de joelhos, não agora, ponha-se de joelhos no coração. Arrependa-se, peça perdão, peça cura, peça libertação, se reintegre ao Senhor. Eu falei de pecados da sexualidade, em geral é por aí que o inimigo começa. Pecados de sexualidade na cabeça, pecados da sexualidade no coração, pecados de sexualidade nos desejos e pecados de sexualidade na sexualidade mesmo. Adultérios espirituais e adultérios de cama, adultérios de carro, adultérios de motel. Mas se graças a Deus não foi pela sexualidade, se Ele pegou você em outros pecados, é a hora do arrependimento, porque não está em jogo só você, está em jogo você sim, está em jogo a sua salvação sim, porque o inimigo quer destruir-os do Senhor, ele quer ver no inferno os que são do Senhor, ele quer zombar muito mais do Senhor, não apenas dizendo, eu derrubei o seu ungido, mas eu pus no inferno o seu ungido. Gente, nós não podemos brincar em serviço não, o pecado leva ao inferno, o inferno existe, Deus não quer castigar ninguém ao inferno, mas o inimigo quer levar todos ao inferno, a partir dos ungidos, a partir dos mais ungidos, e nós não podemos dar moleza, nós não podemos brincar em serviço, eu não posso, você não pode brincar em serviço, porque está em questão a sua vida eterna, a sua salvação eterna. O inimigo é inclemente, não brinque com o fogo não pense que você cai hoje, se arrepende amanhã e está tudo bem, não, nós não podemos brincar com o fogo, não. Seja qual for o pecado no qual você caiu, arrependa-se. Se foi simplesmente orgulho espiritual, se foi apenas acomodação, se foi apenas deixar a oração, se foi apenas deixar a palavra de Deus, se foi apenas a mentirada que você fez, se foi apenas as atrapalhadas de dinheiro que você fez, se foi apenas as confusões que você fez no grupo, que você fez na comunidade. Claro, eu não estou diminuindo esses pecados não, mas até você pense, foi só isso. Se foi só isso, se arrependa, nós não podemos brincar com o pecado. Eu pergunto a você, dá para brincar com câncer? Dá. Dá para brincar com AIDS? Deixa eu passar só um vírusinho de AIDS para você. Você aceita? A gente não pode brincar com o pecado. Como ninguém pode brincar com câncer,
como ninguém pode brincar com lepra, como ninguém pode brincar com tuberculose, como ninguém pode brincar com AIDS, porque toda doença é assim, todo pecado é assim também. Eu e você não podemos brincar com o pecado. Na hora que a gente percebe a doença, é preciso imediatamente tomar todas as precauções daquela doença. Assim que você percebe tuberculose, você precisa tomar todos os cuidados para sair da tuberculose. E assim é com câncer, assim é com tudo. Até a operação você precisa fazer. Se você perceber um tumor, um tumorzinho de nada canceroso, se você está apenas com um nódulo, apenas um nódulo, mas é canceroso, você tem que tirar esse nódulo. Tem ou não tem? Claro que tem. Você vai deixar o nódulo canceroso em você? Claro que não. Não deixe nenhum nódulo de pecado em você, por menor que seja. Não deixe nenhum bacilo de tuberculose, por menor que seja. Você vai deixar bacilo de tuberculose no seu pulmão? Vai deixar? Quer cultivar? Até quer fazer mais coisas para cultivar, para aumentar esses bacilos de tuberculose no seu pulmão? Você quer? Claro que não. Assim que você combate rijo os bacilos de tuberculose, assim que você percebeu, gente, é assim com o pecado. Nós temos brincado com o pecado. Nós na renovação, eu devo dizer isso como Natan disse a Davi, na renovação nós temos brincado com o pecado, e nós líderes temos brincado com o pecado, nós coordenadores, nós ministeriados temos brincado com o pecado, como se brincássemos com tuberculose, com lepra, com câncer ou com AIDS. Irresponsáveis que nós somos, irresponsáveis pela nossa salvação, que valeu o sangue de Jesus, irresponsáveis pela salvação dos nossos irmãos, porque ninguém se salva sozinho e ninguém se condena sozinho. Gente, assim como se diz do padre, que o padre não vai para o céu sozinho, mas também não vai para o inferno sozinho. Um líder, um ministeriado, seja qual for o ministério que ele tem, seja qual for a coordenação que ele tem, não vai para o céu sozinho, graças a Deus, e queremos ir com muitos, mas também não vai para o inferno sozinho, não vai. Você não tem direito de ir para o inferno. Veja bem, você não tem direito de ir para o inferno, mesmo que você dissesse, eu quero ir para o inferno. Você não tem direito, porque você custou o preço do sangue do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tem o direito de dizer, eu quero ir para o inferno. Mas mesmo que você dissesse e quisesse e fosse, você não tem o direito de levar a outros. E nenhum de nós que está na cabeça, nenhum de nós que está na coordenação, no ministério, vai sozinho para o inferno. Vai com familiares, vai com pessoas da família, vai com pessoas do grupo, vai com pessoas da comunidade, vai com pessoas da igreja, vai pelo escândalo, vai pelo erro. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode fazer isso de maneira nenhuma. Então o remédio é o arrependimento. O remédio é o arrependimento, e o arrependimento já agora, seja qual for o pecado, seja qual for a extensão do pecado, grande ou pequena, seja qual for a extensão do câncer, seja qual for a extensão da AIDS ou da lepra, é preciso tirá-lo agora. Gente, não estou falando só de AIDS, como não estou falando só de sexualidade. Seja qual for o pecado, mesmo de mentira, mesmo de dinheiro, mesmo de brigas, mesmo de partidos e dissensões, mesmo de ciúmes, seja o que for, o remédio é arrependimento, e arrependimento agora, e arrependimento já. E o Senhor está com o seu coração aberto, cheio de amor e cheio de misericórdia, cheio de perdão. Jesus está como na casa de Simão, naquele banquete em que apareceu a mulher prostituta. Jesus está como na casa de Zaqueu, Zaqueu corrupto, ladrão. Jesus está como naquele encontro em que ele viu Pedro na casa do sumo sacerdote, logo depois que Pedro o negou, e negou 3 vezes.
Jesus está como estava no alto da cruz, pregado na cruz, com 2 ladrões ao seu lado. E um deles se arrependeu e se salvou. O outro não se arrependeu e se condenou. Jesus não o condenou, ele se condenou, porque ele estava ao lado do Salvador, ele estava ao lado da salvação e não aceitou. Eu e você estamos lado a lado com Jesus, o mesmo Jesus. A salvação está ao nosso alcance, tão perto como estava de um e de outro ladrão. Qual é a sua escolha? Arrepender-se já? Ou fazer como o outro ladrão? E se você escolhe o arrependimento, faz um sinal concreto. Nem é em pé. Não faça por fazer. Não faça obrigado, mas faça de coração. Se você aceita o arrependimento, se ponha de joelhos, mas pense no que você está fazendo e aceite. E aceite a graça da contrição. Aceite a graça do arrependimento. Aceite a graça do Senhor. Ele é amor e misericórdia. E obrigado, Senhor, porque está derramando sobre nós um espírito de arrependimento e contrição. E você, estamos lado a lado com Jesus. É uma maravilhosa verdade, Senhor. É o Senhor quem está derramando um espírito de arrependimento e de contrição. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.